Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Boa noite. Que Jesus nos envolva, nos guarde e nos guie, principalmente nesses momentos de tantas tribulações, de tantos valores equivocados, de tanta dor, a qual o nosso planeta Terra, se aproximando desse ápice da sua transição, tem nos mostrado no dia a dia. Que esse mesmo Mestre nos guarde, nos direcione e nos dê sempre essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, que é um centro espírita. O centro espírita é a casa de Jesus. Que possamos sempre estar aqui, nos alimentando desse banquete espiritual que é o Evangelho redivivo, hoje trazido pelo Consolador prometido. Porque ele mesmo, o Mestre de Nazaré, nos disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Datava-se o ano de 1945, quando aquela menina moça, de apenas 14 anos de idade, sairia para trabalhar. Sim, o Japão estava convocando os adolescentes para substituir pais de famílias, homens de negócios, porque esses mesmos homens seriam obrigados a ir para a guerra. E as crianças, adolescentes, jovens, também eram obrigados a desistir da escola para substituir postos e serviços desses mesmos homens. Ban Hashizumi era uma jovem que tinha vários sonhos. Quando criança, ela percorria aquelas aldeias próximo a Hiroshima para brincar, subir nas árvores. Seu amigo Itoshi sempre a aguardava do lado para compartilhar das brincadeiras. Um belo dia, ele olha para Ban Hashizumi e diz que um dia ele seria um grande escritor. Ela olha para ele e diz: se você for um grande escritor, eu serei uma grande poetisa. Ela tinha a mania de subir nas copas das árvores para observar as flores, as montanhas e parte do mar que banhava Hiroshima. Até que um belo dia, numa dessas manhãs, ela começava devagar, antes de ir para o serviço, imaginando como seria a sua vida futura, como acabaria toda aquela situação que aquele país atravessava. Era mês de agosto, e agosto é verão no Japão. E ela estava ali se refrescando, sentindo aquela brisa refrescante e olhando a praça coberta de flores, árvores com frutos, cantos de pássaros, e de repente, naquele momento de divagação, de profunda divagação, ela é despertada pelo barulho de aviões que sobrevoavam aquela região. E de repente, em um dado momento, ela não se recobra de mais nada, apenas de ver uma luminosidade terrível, tenebrosa, catastrófica. Ela, como uma jovem adolescente, só dá tempo de colocar suas mãos sobre seus olhos e diz: o sol está caindo sobre nós. Seguida
depois dessa luminosidade, de uma explosão que ela jamais teria ouvido. Ali, marcava-se um ponto mais culminante da maldade humana, da crueldade. A primeira bomba atômica jogada no meio de seres humanos. Ali o homem chegava ao seu clímax da maldade, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, dos interesses pessoais. Injúrias e violência, tema dos estudos da noite de hoje. Eu confesso para vocês que eu prefiro temas mais leves. Confesso para vocês que eu gosto de falar temas que dê para a gente rir, para brincar, porque a gente saiu de casa e vim falar de um tema como esse, porque basta nós ligarmos os meios de comunicação e nós estamos vendo isso a todo instante. Mas ao mesmo tempo não dá para nós omitir o que está acontecendo na atualidade. E como psicoterapeuta, eu tenho que trazer para vocês as questões que muitas das vezes estão no nosso inconsciente profundo, que a gente não se dá conta. Muitos de nós agimos com maldade, crueldade, perversidade, e muitas das vezes achamos que estamos sendo justos nas nossas atitudes. Em um processo de análise, é muito comum quando as pessoas fazem esse mergulho interior no seu inconsciente profundo, e é isso que nós vamos fazer aqui, não com tanta profundidade, porque nós não estamos aqui em uma psicoterapia, mas vamos rememorar situações que muitas das vezes nós vamos cometendo e não estamos nos dando conta. Então, infelizmente, teremos que abordar esse tema tão profundo. Por isso, que Jesus, o Mestre de Nazaré, ele vem nos dizer que bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O que é injúria? O que seria injúria? Injustiça, aquilo que é injusto, tudo aquilo que é contrário ao direito. Por exemplo, coloquei aqui como exemplo a injúria racial. O que é injúria racial? É quando alguém ofende uma pessoa com o uso de palavras depreciativas, por causa da cor, raça, religião. O crime permite fiança e tem pena de até 3 anos, que eu acho errado, que é horrível, mas a pena ainda é branda. Já o preconceito, que há uma diferença entre o preconceito, isso é o preconceito. Já a discriminação, que é partir para o ato, já tem uma penalidade maior. É quando, por exemplo, alguém não permite que a pessoa entre em determinado local, por causa da sua cor, por causa da sua religião. Aí o que acontece com esse tipo de pessoa? Esse crime é inafiançável e, dentro das leis do Brasil, a pessoa pode pegar até 5 anos de prisão. A semana passada a gente fica pensando que não acontece isso. A semana passada, por exemplo, há 2 semanas atrás, quando se comemorava o Dia das Crianças, e Cosme e Damião, mês de setembro, tem umas 4 semanas, quase um mês, Na escola do meu filho, a professora falou que para as crianças não receber doces, que aqueles doces eram oferidos para os demônios. E advertiu as crianças para que elas não comessem doce. E meu filho ainda falou, mas eu como. Porque a gente tem uma vizinha que ela é católica, mas ela sempre deu doce de Cosme e Damião. Ali ela não se preocupou de saber quem era espírita, quem era católico, quem era umbandista, quem era candomblessista. Ou seja, quem tinha outra religião. Ela só pensou ali nela e no seu ponto de vista. Então, a gente vai vendo que muitas das vezes nós também cometemos determinadas atrocidades sem se dar conta, falando, comentando. Aí a gente vai lá para o Mestre de Nazaré, quando ele diz, aprendeste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar, que tiver raiva contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca seu irmão,
merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Ou seja, Raca é um termo caldeu, lá da antiga Caldeia, na região da Ásia, que significa tolo, homem vazio, desmiolado hoje, se a gente fosse traduzir por dias atuais, mas era feito de que a pessoa virava o rosto e cuspia no chão. Ou seja, se a gente parar para analisar, Jesus, o mestre de Nazaré, ele faz dessas máximas, né, dessas advertências, uma lei, e faz da doçura, da moderação, da mansitude, da afabilidade e da paciência também uma lei. Ou seja, condena qualquer tipo de violência que nós possamos direcionar ao nosso semelhante. E não só isso, o Evangelho segundo o Espiritismo vem falar que qualquer expressão descortês contra o nosso semelhante. E o que é nosso semelhante? Quem é? Nós não somos iguais, somos semelhantes uns aos outros. Diferimos de alguns pontos, de algum comportamento, cada um de grau de intelectualidade, de grau de conhecimento, de experiência, de vida. Mas nós somos semelhantes uns aos outros, tanto que nós estamos aqui no mesmo barco. É evidente que são os grandes espíritos missionários que trazem uma bagagem maior para... estão mais preparados para essas adversidades do dia a dia. Então a gente, quando vê esses espíritos luminosos, né, que a gente conta num dedo, a gente não vê eles condenando, julgando. Mesmo porque quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 3 virados para nós. Então, o Evangelho veio nos dizer também, não julgueis para não ser julgados, com a mesma moeda que julgares, também será julgado. A cena dessa jornalista húngara, chamada Petra Lazio, foi uma das cenas que mais mexeu comigo nesses últimos momentos que a Terra passa por esse processo de transição. Por quê? Por diversos motivos, alguma cena difere de um para outra pessoa, mexe de forma diferente. Por quê? Porque dentro de determinados comportamentos que alguém possa direcionar contra a gente, ou atitudes equivocadas, cada um de nós vai ter, através das nossas experiências, das nossas vivências de vida passada, algo que vai nos chocar mais ou menos. Não sei por que essa cena mexeu tanto comigo. Eu confesso a vocês que eu cheguei a rogar praga para essa mulher, para que ela reencarnasse sem perna, que ela reencarnasse daquele mesmo jeito, porque eu não sou um espírito missionário, luminoso, eu tenho uma missão, como todos nós temos. Mas eu comecei a me questionar, por que a cena dessa mulher mexeu tanto comigo? E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de rememorar uma das vivências passadas, onde eu morava numa colônia francesa e essa colônia tinha sido invadida, na época nazista, pelos alemães. Aí eu pude compreender que essa cena mexeu muito comigo, porque quem é pai e mãe sabe a dor e o desespero do que é tentar salvar um filho. Teve uma senhora que estava nos Estados Unidos, que ela estava né, ali num jardim zoológico, e ela foi conversando com uma amiga, quando a criança sai, passa pelaquela grade e entra num fosso dos jacarés, e essa senhora, batendo papo, não se percebeu. Quando ela se percebeu, ela viu o jacaré já tentando pegar a criança, e já tinha mordido. Simplesmente ela não pensa, ela se joga com uma das mãos, pula a grade, vai na boca do jacaré, pega com a perna, abre a boca do jacaré, tira a criança, volta com a criança no braço, pula aquelas grades, olha para todo mundo e desmaia. Ela pensou em fazer isso? Quem é pai e mãe sabe que é uma loucura quando se mexe com os filhos, porque a psicanálise, né, que é uma linha da psicologia que eu estudo, que eu pesquiso e a qual eu trabalho, diz que nós não temos instinto. Realmente nós não temos instinto, né? Pela psicanálise chamamos de pulsão, porque se fosse instinto a gente tem fome. Fome de quê? Se a gente comer todo dia feijão com arroz a gente vai aguentar? Não.
Se você comer bife todo dia, no outro dia você quer um peixinho, quer um ovinho, quer, né, um frango, qualquer coisa. Então a gente tem fome de quê? A gente tem sede de quê? Então difere do instinto do animal, que ele tem fome e come qualquer coisa. Ele come aquilo que vai preencher o seu estômago. Lógico que ele tem suas preferências, mas ele é mais instintivo que a gente. Mas quando se fala de pai, mãe, defesa da sua prole, é como se a gente voltasse ao nosso estado de animalidade para defender eles. Então, quando eu vi essa cena dessa jornalista húngara, eu desesperei. Eu me deu tanto ódio dessa mulher, foi tanto mal-estar que eu comecei a vibrar para ela de forma tão tenebrosa que eu comecei a passar mal. Começou a me dar dor de cabeça, tremedeira. Aí eu fiquei me questionando, falei, meu Deus, porque a gente... o que está acontecendo? Qual é o tipo de trabalho? Por que isso mexeu comigo? Aí eu me lembrei dessa vivência de vida passada. São os plugs que eu ainda tenho em relação a esse tipo de situação. Sabe por quê, meus irmãos, eu estou trazendo isso à baila? Porque muitos de nós são atingidos, às vezes, por palavras que a gente nem imagina. Às vezes que você brincando com a pessoa fala um palavrão, que para você é normal, para aquela pessoa foi devastador. Às vezes um posicionamento teu, que para você leva de forma de brincadeira, para aquela pessoa foi devastador. Então a gente tem que estar atento qual é o tipo de brincadeira que eu estou lidando com aquela pessoa, qual é o tipo de palavra malsã que eu estou direcionando àquela pessoa, porque isso, o que vai acontecer? Isso você vai mexer com os plugs que aquela pessoa tem. Isso está muito bem explicado lá no Mundo Maior, nos Porões do Inconsciente, André Luiz, lá no capítulo 3. São os monstrinhos que a gente ainda traz dentro de nós que precisam ser trabalhados. Eu trago esses monstrinhos da revolta de tentar fugir, talvez do nazismo, daquela situação de vidas passadas. Por isso que aquilo me plugou com tanta raiva, com tanta intensidade. Aí eu falei assim, peraí, eu sou espírita e sou cristão. Eu tenho que começar a fazer oração para essa mulher. Tem que começar a vibrar de forma diferente para mim não ser assolado pela violência, porque o que a espiritualidade quer? Ele vai nos pontos que nós temos plug, nos atinge naqueles pontos e baixa a nossa sintonia vibratória. Por isso que a gente odeia tanto. Por isso que a gente um toma lá da cá, e o espírito Emmanuel fala que nós vivemos em um ciclo vicioso de reencarnações de baixo teor vibratório espiritual. Porque nós somos atingidos com facilidade. Nós não aumentamos a nossa sintonia psíquica, a nossa sintonia vibratória, e os espíritos inferiores sabem muito bem como atingir qualquer um de nós. Então, ou a gente muda, toma ciência disso, ou a gente vai entrar dentro do centro espírita, sair dentro do centro espírita, vai bater um tamborzinho lá fora, vai para a igreja que é mais forte, vai querer tomar passe que o fulano que é o passe é mais forte, e a gente não se modifica, não se transforma, porque não tomou consciência daquilo que realmente te atinge, para ser trabalhado, para você realmente sair dessa sintonia, sair daquele nível de consciência, nível, baixa frequência espiritual, daqueles espíritos que estão te atingindo. Isso é muito interessante. Eu confesso a vocês, de vez em quando eu entro em oração, falo, Jesus, envolva essa jornalista, né, que a espiritualidade superior possa iluminá-la, que ela tome ciência daquilo que ela fez. Qual o crime dela? Xenofobia, que é discriminação a estrangeiro, e racismo. Já foi condenada, segundo algumas pesquisas, ela está desempregada, pela repercussão que esse quadro teve nas redes sociais. Eu continuo orando por ela. Aí, nós saímos do tema injúria e adentramos no tema violência. O que é violência? Ação ou efeito de empregar força física ou intimidação moral contra outra pessoa. Ato violento. Quais são os tipos de violência que existem? A violência, existe vários tipos de violência. A primeira delas eu coloquei como violência física, né? A violência física é o uso da força com o objetivo de ferir, deixando marcas ou não evidentes. A violência física pode ser agravada quando a pessoa é usuário de drogas, alcoólatra. Porque naquele momento essa perda da lógica, da razão, essa parte mais instintiva,
se libera mais e a agressão pode perder ali a noção da lógica e do real. Ou quando a pessoa também traz um tipo de transtorno, que é chamado de transtorno explosivo. Muita gente tem isso e não sabe. Apesar que a gente vive numa sociedade muito louca, né? Somos obrigados a ter, e a gente vive numa busca incessante, desequilibrada, e a gente vê as pessoas numa infelicidade, numa amargura enorme. E esse tipo de transtorno faz com que muitas vezes a pessoa, às vezes é com DVD, gente. O DVD não quer sair, a pessoa vai lá e dá um soco com o DVD. Aí eu fico imaginando quando ela chegar no mundo espiritual. Eu tenho um amigo que estava, até que ele passou a se tratar, graças a Deus, que ele ia consertar a moto dele, quando ele não conseguia, ele pegava a moto e jogava no chão. Ainda pisava em cima, infeliz, com a moto. Como se a moto fosse gente. As pessoas fazem isso com prato, sabe? Com garfo, com talheres. Então é um tipo de... Nessa física, eu achei interessante que, deixando marcas ou não, porque tem pessoas que agridem, né? Tem um tal de toalha molhada, para não deixar marca. Tem um montão de estratégia para não deixar marca, mas não deixa de ser violência, deixando marcas ou não. Por isso que outro tipo de violência é a psicológica, ou agressão moral, emocional, tão ou mais prejudicial do que a física. Ela é caracterizada pela rejeição, depreciação, discriminação, humilhação, desrespeito, né? Ameaças ou punições exageradas, que tem gente que infelizmente perde a noção do que é educar e não tem limite, né? E fica com essa punição exagerada. É uma violência que não deixa marcas corporais visíveis, mas emocionalmente provoca cicatrizes que pode ser para o resto da vida. Dentro da agressão psicológica, né, tem a agressão dissimulada, em que o agressor tenta fazer com que a vítima se sinta inferior. É um tipo de agressão que muita gente não sabe. Deixar aquela pessoa se sentir inferior. Isso não é para você não, fulano. Isso é só quem tem genética para isso, né? Você pensa que você é quem, querida? Você não nasceu, você não tem condição para isso não. Nasceu pobre, morre pobre, minha filha. Entendeu? Pessoas igual a você, é assim mesmo, entendeu? Vai se acostumando, minha filha. É assim mesmo, uma vírgula, gente. A gente é filho de Deus, temos potenciais, não existe raça superior a outra. Todos nós temos potenciais enormes, adormecidos, basta a gente exercitar. Mas, infelizmente, dentro desse tipo de agressão dissimulada, que é muito mais comum do que a gente imagina, somente em alguns casamentos, a gente vê pessoas que se sentem inferior a outra devido a esse tipo de agressão. Dentro dessa dissimulada também nós temos a dependente, que é outro tipo de agressão, deixar a pessoa dependente. Paga tudo, né? Mas não quer que você estude, não quer que você trabalhe, não quer que você consiga altos postos, que você tenha uma condição intelectual melhor. E a intelectualidade, nós temos duas asas para a nossa evolução, que é a asa da moralidade e a asa da intelectualidade. Só que esse tipo de pessoas que agride dessa forma quer deixar o outro dependente. Porque como ele não confia em si próprio, então ele projeta essa insegurança no outro. Deixando dependente, vai estar sempre dependente dele. Infelizmente, nós vemos isso em muitos casamentos nos dias atuais. E outro tipo de agressão dissimulada, que está dentro da agressão psicológica, é deixar a pessoa culpada. Tá vendo? Com você é sempre assim, né? Tudo acontece com você. É assim mesmo. Com você espera o quê de você, né, meu filho? Vou esperar o quê de você? Esperar o quê do Márcio? Me poupe, né, Márcio? Esperar o quê do Edmundo? Tem capacidade. Você não tem capacidade para isso. E vai. É um tipo de agressão violenta que a gente, muitas das vezes, comete com nossos filhos, vizinhos, amigos, pessoas que convivem conosco, só que nós não nos damos conta disso. Outro tipo de violência é a violência verbal, que não é uma forma de violência psicológica, mas a psicológica começa com a verbal. A violência verbal normalmente é utilizada para oportunar e incomodar as pessoas. Oportunar ou incomodar as pessoas. Né? Aquela perturbação, palavrão, xingando, gritando, perturbando na frente da casa, perturbando de várias outras formas. Só que
ela pode ser feita através do silêncio, que muitas vezes é muito mais violento que os métodos utilizados habitualmente, como as ofensas morais, insultos, depreciações e questionários infindáveis. Ou seja, ela também se faz com o silêncio. Minha boca é um túmulo. Ou então vira uma tromba desse tamanho, que muitos homens também se sentem agredidos, e muitas violências no lar começam por isso, porque já que ela não tem força para debater, ou ela não quer debater, ela se cala e vira um túmulo ali. E o marido pergunta, ou eu estou falando do marido, mas pode ser pai, filho, pode ser qualquer pessoa, e a pessoa simplesmente ignora. Ah, meu filho, quando me faz alguma coisa, eu enterro a pessoa, coloco 7 palmos lá dentro. E não fala mesmo. Mas é um tipo de violência. Eu, particularmente, nem tinha pensado sobre isso antes de montar esse estudo. Mas a gente vê muita gente fazendo isso. E é muito mais comum do que a gente imagina. Esse silêncio que mata. E vai por aí. A violência sexual. A violência sexual no qual o agressor abusa do poder que tem sobre a vítima para obter gratificação sexual, com ou sem consentimento, sendo induzida ou obrigada a práticas sexuais, com ou sem violência física. Infelizmente, ainda acontece muito em nosso meio. Porque as pessoas pensam que a violência sexual é quando há um estupro, mas não. Quando a pessoa é induzida, lógico, o estupro é violência sexual, mas também quando a pessoa é induzida a cometer o ato sexual sem consentimento dela, ou por inocência, é um tipo de violência. A violência sexual acaba por englobar o medo, a vergonha e a culpa sentido pela vítima, mesmo naquelas que acabam de denunciar o seu agressor. Por essa razão, a ocorrência desses crimes tende a ser ocultadas. Graças a Deus criaram a Delegacia da Mulher, mas muitas mulheres não denunciaram esse tipo de violência por vergonha. E muitas delas que denunciaram eram humilhadas. E foram muitas delas, num número muito grande, em delegacias. E hoje, mesmo assim, a gente ainda vê acontecendo isso, mas num número menor, porque já que houve, que implantaram a Delegacia da Mulher, hoje a mulher ela pode registrar queixa contra esse tipo de violência. Mas muito desse tipo de violência é muito vergonhoso, porque muitas vezes acontece dentro do lar, e as pessoas tendem a ocultar, mesmo quando denuncia, às vezes volta atrás por vergonha ou medo. Um outro tipo de violência é a negligência, que é o ato de omissão do responsável pela criança ou idoso. Deixa eu tirar essa mulher daqui que está me incomodando. Também piorou. Deixa eu botar ela. Dou conta não, gente. Falar esse tema não. Eu falei que eu não ia falar sobre injúrias e violência, mas não teve jeito. Um outro tipo de violência é a negligência. Ao idoso, à criança, ao deficiente físico, grave, deficiente mental, que é a omissão do responsável por essas pessoas. E a gente vê acontecer isso numa quantidade absurda. Por exemplo, ao idoso, segundo alguns dados da OMS, 6% do mundo dos idosos já reclamaram sobre maus tratos. Há uma violência terrível que a gente não quer, às vezes, dar conta. É quando a gente coloca nosso idoso lá no quartinho de trás. Vovô não tem luxo nenhum, ou papai não tem luxo nenhum. Aí coloca aquela televisão velha, do Colorado RQ, do século XVII, lá não sei quando a gente faz as primeiras televisões, Telefuc em 16 válvulas. Entendeu? Quem lembra disso é o povo mais velho, Entendeu? Aqueles caixotes ali, porque não tem luxo nenhum. E fica ali, jogado, lá no fundo da casa. É um tipo de violência grave. Tem que dar o melhor, porque quando a gente era bebezinho, eles deram o melhor do que eles podiam. E cabe a gente dar o melhor para eles. Isso não acontece na minha casa, porque mamãe é exigente pra caramba. Filho. 83 anos, esse aqui eu não quero não. Ela vai lá e escolhe, graças a Deus. Agora, a gente, infelizmente, vê isso acontecendo. E o tipo de violência ao idoso não se dá só quando a gente mata eles em vida, jogando num cantinho da casa, não. Quando a gente usa do cartão dele sem consentimento. A gente, às vezes, não se dá conta disso. Pediu opinião, é para pagar o quê? Comentou, é um direito dele.
Muitas das vezes eles estão lúcidos, mas a gente às vezes não para fazer uma reflexão sobre isso. É quando a gente, às vezes, divide os bens antes mesmo dele desencarnar. Eu, uma vez, fui fazer um estágio na época de contabilidade, né? Que eu fiz uma carreira aí de contabilidade, hotelaria para psicologia, né? E uma vez fazendo um estágio dentro de um cartório, eu falei, misericórdia, às vezes o corpo nem esfriou, a pancadaria já está comendo, para dividir os bens. Então, gente, a coisa é muito mais grave do que a gente imagina. Para criança, né? A gente vai vendo aí trabalho infantil, muitas pessoas também com deficiência física, que as pessoas não têm a menor paciência. E, às vezes, paralisia cerebral. Eu tive a oportunidade de acompanhar um caso onde a mãe esquecia de colocar um mosquiteiro em cima. Às vezes uma coisa barata, simples, mas a pessoa não colocava ali, a criança era devorada pelos mosquitos. Ou seja, é um tema muito, muito amplo, muito vasto, mas vai acontecendo cada tipo de violência que a gente não se dá conta no nosso dia a dia, com palavras malditas, palavras malsãs, sabe? Numa eu falo para vocês, a gente está vivendo um momento muito grave, numa irritabilidade, num mau humor. A gente hoje não pode comentar, até o olhar para a pessoa tem que olhar rindo, porque se você não olha, já olhou de cara virada para mim. Ninguém sabe, a gente sabe que é um processo. A gente está chegando nesse ápice de transição e a gente está vendo o quanto essa busca desenfreada por alguma coisa, que a gente nem sabe o que, está nos levando a uma decadência moral, a uma violência, a uma negligência daquelas pessoas que nos cercam, ao qual nós deveríamos direcionar amor, carinho e atenção. Pra vocês terem ideia, segundo a OMS, a violência mata 1.600.000 pessoas por ano. A violência mata 1.600.000 pessoas por ano. Ou seja, é a maior causa de morte entre pessoas na faixa de 15 a 44 anos. Ou seja, uma pessoa pela violência morre a cada minuto no mundo. Para cada pessoa que morre, 40 pessoas precisam de tratamento para ferimentos graves. Ou seja, para cada pessoa em um minuto que morre no mundo, 40 precisam de tratamento para ferimentos graves. Metade das mulheres mortas em crime violento são assassinadas pelos companheiros, namorados, ex-maridos, amantes. E em alguns países esse índice sobe para 70% dos casos. É uma coisa estranha, né? Porque é um ato de covardia, mesmo porque às vezes, no momento de discussão, a mulher tenta se nivelar pelo grito. Apesar que o homem, biologicamente, ele tem mais força. Não todos, porque eu já vi caso de homem apanhar da mulher, juro que eu via. Foi muito engraçado isso. E o cara ia lá na delegacia da queixa. Mas são casos raros. A maioria dos homens tem mais força física. Mas é de uma covardia muito grande. E essa covardia que a gente vê no dia a dia não fica limitado também só à agressão do homem para a mulher. Teve um dia que eu fui manobrar meu carro, estava eu e um amigo. E eu fui dar uma ré no carro, e meu carro tinha um guincho, um porta-guincho, eu não sei o nome daquilo. Qual é o nome daquilo, Márcio? Que você engata. É um engate para rebocar alguma coisa. Reboque. E eu não dimensionei o tamanho daquilo, fui dar uma ré e encostei na placa, só devagarinho na placa, porque eu sou muito cauteloso dirigindo. Encostei na placa do senhor. Sai um homem lá de dentro, gritando, num escândalo, me xingando de tudo quanto é nome. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E nessa hora eu falei, doutor Bezerra de Menezes, me ajuda. E o cara começou numa agressão, aquela coisa toda. Aí teve um momento que ele se afastou um pouco, eu falei, dá licença, porque eu ia sair para conversar com ele. E ele me viu baixinho, paraibinha, baixinho, desse tamanhozinho, né? Ele começou, aí o homem desceu. Quando o meu amigo se levanta de 1,90, que faz academia, foi levantando, ele fez assim pro meu amigo, ó, do lado do carro, olhou. Aí olhou, não foi nada não, foi só um arranhãozinho aqui na placa. Eu falei, infeliz, né? Muitas das vezes nós nos acovardamos, porque a gente às vezes ataca os mais fracos. Por isso que é um índice tão grande de agressão à mulher. Porque mulher, ela usa dos neurônios mais que a gente. Mas fisicamente, né, por a gente ver um ponto só, a agressão pode ser maior. Mas é um ato de covardia. Por que não bate de igual para igual?
né? Porque já que ele era grandão, não quis brigar com o grandão ou falar o que ele falou para mim, pro grandão. Então a gente vai vendo que há uma covardia no meio de toda essa violência. 1 em 4 mulheres do planeta, segundo a OMS, sofrerá violência sexual por parte do seu parceiro. É um absurdo isso, gente. Isso é tenebroso. A violência contra os idosos, né, já falei, que chega a 6%. De morte por bala, segundo o sociólogo Júlio Jacó, há um grande percentual entre os negros e pobres, mostrando que esse tipo de violência tem cor, raça e condição social. Ou seja, há uma discriminação ainda, principalmente aqui no Brasil, por assassinato por bala. Há infelizmente, né, a gente vai vendo que assim, esse tipo de assassinato na raça negra, né, principalmente nas comunidades mais pobres, há um verdadeiro genocídio de pessoas que vivem em comunidades carentes e o índice tende a crescer mais. Vocês já viram essa semana em Cabo Frio, de domingo para cá, teve mais de 8 homicídios. A coisa está chegando, batendo na nossa porta. Estamos na 11ª posição de países, né, do mundo que mais se mata. O último está o Japão. Se vocês terem ideia, eu colhi esse dado no Japão, no ano de 2012, teve 12 homicídios no Japão. A gente vai vendo que estamos no 11º lugar no ranking mundial de países que mais se matam. E trânsito? Eu não vou nem falar no trânsito aqui. Estamos no 4º no mundo, no ranking, 4º país do mundo que mais se mata. Né? Primeiro lugar vem China, depois Índia e Nigéria. São mais de 40 mil mortes por ano. A gente fica falando de faixa de Gaza, sabe, do Oriente Médio, 40 mil mortes por ano só no trânsito. E não dá. As pessoas estão numa impaciência terrível. Se você ligar a seta ou pedir para parar uma informação, as pessoas já estão enlouquecendo. Agora, tudo bem que as pessoas fazem isso. Agora, nós espíritas, cristãos, infelizmente, às vezes, a gente se pega fazendo isso. Não sei vocês que não devem ser espírito de luz, porque eu ainda não sou. Porque outro dia, estava ali, assim, velocidade de 50 km, eu estava a 50 km, e o rapaz está lá atrás de mim, piscando farol, pedindo passagem. Eu olhei para um lado, não dava para passar. Eu olhei para ele, né, pelo retrovisor, ele com farol alto, pedindo para passar. Eu falei, meu Deus do céu. Teve um momento que eu deixei ele passar, eu tive que encostar para deixar ele passar. Ele passou. Aí eu, com raiva, fui atrás dele, com o farol alto também. Aí eu falei, epa, Edmundo, para, em nome de Jesus. Para que eu não posso fazer isso. O que é isso? Gente, vigiai e orai. Porque senão a gente entra na sintonia. Eles sabem como nos atingir. Os espíritos inferiores sabem como nos atingir. Eles vão em cima da ferida. Graças a Deus, comigo a gente não dá muita sorte, não. Por 30 segundos eles me pegam. Mas depois eu entro em oração, começo a vibrar, porque é um esforço diário para vencer as minhas más inclinações, conforme orienta Kardec, né? O verdadeiro espírito é aquele que se esforça para vencer suas más inclinações. Não é aquele que é santo, não, gente. Porque é muito fácil falar aqui que não fiz nada disso, tal. Poderia falar isso, mas eu estou mentindo para vocês, estou mentindo para Deus, estou mentindo para mim mesmo. Mas eu corrigi e tento corrigir. Sabe, esse insight que a gente tem que buscar. Epa, estou fazendo coisa errada. Epa, peraí, isso não é de Deus, isso não é de mim. E a gente começar a trabalhar isso em nós. A cena do policial tirando esse corpo foi uma das cenas mais violentas que nós também vemos na atualidade. E realmente deixa um marco na história. Né? Até que ponto a indiferença está fazendo parte da nossa vida, porque a indiferença é uma violência muito maior, às vezes, do que o próprio ato. O que nós estamos fazendo? Qual o nosso papel na sociedade, no mundo, como espíritas, como cristão? É para a gente fazer profundas reflexões. Né? Abandono de criança, quantas crianças abandonadas, né? Sofrendo abusos, maus tratos, bullying, que é um tipo de violência, que graças a Deus já está tendo lei contra bullying, que era muito comum. Quem da gente aqui, né, que não tem 19 anos, igualmente a minha, não já sofreu bullying
Eu então, gente, não vou nem falar não para vocês não ficarem rindo, meu apelido, eu sofri, porque eu usava um aparelhinho, que eu tinha um desvio de coluna, entendeu? Aí colocaram aquele aparelhinho, era um tal de tartaruga para lá, tartaruga para cá, que tinha um negócio aqui atrás, uma carapaça, e eu sofri muito com aquilo, gente. Não me chame de tartaruga que eu endoido. Mas, né, a gente né, vai superando essas coisas. Mas é terrível. Quem nos passou por isso? Magrela, quatro olhos, bujão de gás. E a gente vai, graças a Deus, a nossa sociedade está evoluindo e a gente vai criando as leis para né, nos defendermos desse tipo de violência. Aí a gente vai vendo né, filmes de violência também. Tem pessoas que estão tão acostumadas a sorver dessas vibrações que não estão se dando conta. Estão vendo filme de violência. E vai sorvendo daquela coisa de vampiro, Drácula, de não sei de que, mata. Quem é que está do lado dessas pessoas assistindo esse filme? É Bezerra de Menezes? Nunca, meu bem. É Joana de Ângeles? É o guia espiritual teu que vai estar do lado vendo vocês ver aquilo? Lê do engano, meu bem. Vai estar espírito compartilhando com vocês, espíritos tenebrosos que estão na mesma sintonia daquela cena de violência. Só que a gente às vezes não se dá conta disso. Aí depois amanhece com dor de cabeça, mal-estar, está obsediado e não sabe que muitas vezes abriu o campo mental para essas vibrações terríveis. Outro dia eu vi um amigo meu com aquele GTA com a filha dele, né? De mata, esfola, dá tiro, aquela coisa toda, e eu não deixo meu filho ver isso não, mas não deixo mesmo. E ele chegou e falou assim, teu filho é macho, é homem. Eu falei, não sei se ser macho e homem é ver esse tipo de violência, não. Não vou deixar, tem mil coisas para ele fazer, tem que saltar, tem que ir para a Lua, para não sei para onde, tem um montão de jogos que vai para a Lua, vai para Marte, vai para não sei para onde, ou seja, que ele se diverte, por que vai ver essa violência? Ele não vejo problema nenhum. Eu falei, olha só, essas crianças estão em formação ainda, tanto física como psicológica. A criança da cidade só tem, só tem concreto, não tem abstrato ainda. Isso vai fazer parte da formação psíquica dela. Você me desculpa te dar carteirada de psicólogo, mas você parece que não está entendendo o que eu estou falando. Bem agressivo, né? Podia falar mais doce com ele, né? Quase que eu entro na sintonia dele. Vocês viram, né? Sem querer a gente vai dando carteirada. E peraí. Eu falei, vamos fazer um teste? Aí eu comecei a dulcificar. Vamos fazer um teste para você ver. Ele que teste. Eu falei assim, você só concorda comigo. Estava ela brincando com meu filho, próximo, e eu falei assim, cara, você está sabendo da última? As abóboras assassinas estão aí, as abóboras carnívoras que comem gente. Eles olharam para minha cara, e eu falando sério com o meu amigo. Ai, pai, o que você está falando? Eu falei, estão tendo abóboras que comem gente. Os dois já se agarraram, eles estão vindo para cá. Eu falei, não sei. Aí eu olhei para a cara dele, do meu amigo, e falei assim, você está vendo como que eles acreditam? Que existe abóbora que come gente? Então, gente, é um testezinho bobo. Mas a criança ainda, ela tem um concreto, esse abstrato hoje, lógico que hoje está vindo, era com 12, 13 anos, mas agora está vindo antes, né? Por tanto bombardeio de informação, esse abstrato, esse subjetivo, essa formação, essa capacidade né, de criar pelo subjetivo, está se dando com mais rapidez. Mas as crianças pequenas não têm que participar desses jogos de violência, não. E a gente vai vendo, né, abuso de poder, de autoridade, que é muito comum. Antes de se eleger, é amiguinho, vem para cá, esse é amigão meu, bate nas costas. E depois que entram, né, você sabe com quem você está falando? Abuso de poder, é um tipo de violência tenebrosa. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque nós não temos que ser juízes de ninguém, a não ser de nós próprios. Todos nós trazemos a lei de Deus inserida dentro de nós. E cada um de nós vão responder, né? Nos mínimos detalhes. No livro A Vida Escreve, escrito por Valdo Vieira, professor Valdo Vieira e Chico Xavier, ele fala que nós vamos dar conta dos mínimos detalhes de cada atitude, de cada ação, de cada pensamento nosso. E a gente vai vendo, por isso aí, escolas abandonadas, filas em bancos, em lotéricas, INSS, um verdadeiro descaso dos políticos e dos gestores. Né? E outra coisa que falam em pacificação. Né? Eles, dentro dessas comunidades de violência, falam em pacificação. Será que pacificação se faz com armamento bélico? Se pacificação fizesse com armamento bélico, a faixa de Gaza seria um pedacinho do céu. É uma questão de lógica, de raciocínio. Por que não colocam escolas de qualidade? Por que não colocam teatro, cinema, creche? Por que não colocam oportunidades de trabalho, de primeiro emprego?
Aí sim, aí haveria pacificação. Esparta e Atenas. Os espartanos tinham os melhores soldados da Grécia Antiga. Desde 7 anos de idade, a criança já era preparada para se tornar um soldado. Evidentemente que dominava grandes regiões da Grécia Antiga, invadiu Atenas. Mas se a gente parar para analisar com o tempo, sob o domínio dos espartanos, Atenas foi ganhando pela cultura, pelo lazer, pelo conhecimento libertador. Então a gente vai vendo que armamento bélico nenhum vai fazer pacificação em lugar nenhum. Gentileza gera gentileza e violência gera violência. E a gente vai vendo aí um desvio de merenda escolar que é pavoroso. Porque quando se desvia a merenda escolar, está tirando o direito da formação de um cidadão. É um tipo de violência que me incomoda de forma assim profunda também. Da mesma forma, é uma violência de desvalorização dos professores. O professor tinha que estar em primeiro plano dentro de todas as profissões. Porque se eu sou psicólogo, agradeça hoje aos professores. Se vocês têm a profissão que vocês têm, agradeçam aos professores que nos possibilitaram formar. Por isso que a doutrina consoladora, a grande terceira revelação, veio por um professor. Hippolyte Léon Denis Rivaio, professor Rivaio. E não foi à toa que veio por um professor, não. Foi pelo mérito. Então, quando a gente vê essa violência de desvalorização do professor, é uma violência que atinge não só os professores, mas toda uma sociedade. E a gente vai vendo assaltos, né? Essa pouca vergonha, infelizmente, de corrupção, guerras. E eu também não vou entrar no mérito das guerras do Oriente Médio, porque se a gente parar para analisar, é mais briga de poder do que realmente de necessidade. Se esses países dividissem as partes que eles têm, porque há um interesse de petróleo aí por trás, político, né, religioso, não haveria necessidade disso. Hoje eles seriam os primeiro mundo, só pelo dinheiro, pelo equipamento em armamento bélico que é gasto todo ano. E a gente vai vendo, né, um capitalismo nojento, agressivo, que vem nos obrigando a ter. E a gente se esquece, infelizmente, de ser. Muitas pessoas largam famílias, casas, marido. Outro dia eu vi uma entrevista na Ana Maria Braga, que eu nunca vou esquecer, de uma mulher que ela largou até o casamento em prol da sua profissão, em prol do seu auge, do dinheiro, da fama, do poder. Mas ela tinha lágrima nos olhos quando falou do ex-marido, que ela falou que era um homem muito bacana. Mas quantas famílias, eu venho atendendo famílias que querem ir para os Estados Unidos e largam filhos pequenos aqui. O maior patrimônio que nós temos são os nossos amores. E a gente vai vendo, né? A autoagressão, a violência, né? De nós para conosco mesmo, né? A autoviolência faz com que a gente muitas vezes não se perceba, mas valores equivocados, né? Valores, crenças equivocadas. Nem sei onde está isso aqui mais. Crenças equivocadas faz com que a gente muitas vezes não se perceba, mas se violente. Talvez até, muitas vezes, até trazemos isso de vidas passadas. E a gente vai se desvalorizando como pessoa, talvez numa promiscuidade, que é uma violência contra si próprio, num apego, porque muitas pessoas não se percebem, às vezes têm condição financeira boa, mas não usufrui daquilo que tem, que é uma violência. Dr. Loumei não é um psicanalista, mas é um existencial humanista, que eu tenho muita admiração. No livro O Homem em Busca de Si Mesmo, ele fala que todo egoísta denota o ódio que tem por si próprio. Então a gente vai vendo que as pessoas numa baixa estima, ou complexo de inferioridade, é uma violência contra si próprio. Da mesma forma, o complexo de superioridade também, porque quando a pessoa tem complexo de superioridade, eles, no fundo, estão se defendendo inconscientemente da inferioridade que inconscientemente eles trazem. E a gente vai vendo, né, a sobrevivente da guerra de Hiroshima, aquela jovem, Ban
Hashizumi. Essa é a foto original dela. Quando ela para, reflete sobre o que aconteceu, porque em determinado instante ela não sabia o que tinha acontecido, porque a bomba atômica nunca tinha sido usada antes. Ela começa a fazer aquilo que Jesus faz. Ela começa a fazer uma reflexão profunda sobre os atos daquelas pessoas que cometeram esse ato delituoso, fizeram. E ela tem uma frase que é muito interessante. Ela fala, nem sei onde eu coloquei aqui, né? Ela fala que tem uma frase muito bacana, que ela fala o seguinte: eu não sei, Hashizumi, ela fala assim, eu não tenho ódio das pessoas que jogaram essa bomba. Não tenho ódio, não consigo ter ódio deles, mas eu nunca vou entender como que seres humanos tiveram coragem de soltar bombas contra outros seres humanos. É uma frase profunda para a nossa reflexão na noite de hoje, porque ela passou, quando recobrou a sua consciência, a cuidar das pessoas. Aquele sol que ela via antes da sua janela, brilhoso, refletindo o brilho do mar, quando ela saiu do hospital, ela viu simplesmente gritos de dor e de sofrimento. Ela viu aquele céu que antes era azul, um céu vermelho, encoberto, não de nuvens brancas, mas de nuvens cinzas, o verdadeiro inferno de Dante. E ela, com todo esse processo, perdeu um irmão. Ela fala uma frase que marca, né? Como uma pessoa, ela ainda diz que, que ainda vê como o ser humano pode ser tão maravilhoso quando se perde tudo, porque muitas pessoas faz parte da cultura japonesa, que é auxiliar assim um ao outro, esperar para que a coisa possa se normalizar, para auxiliar um ao outro. Ou seja, e ela passa a cuidar de várias pessoas, auxiliando, fazendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Tudo aquilo que o mestre de Nazaré nos ensinou, que é perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, que é tentar compreender outras pessoas, e a partir do momento que a gente compreende, primeiramente a nós próprios, nós passamos a compreender o outro. Muitas vezes nós não compreendemos o que acontece conosco, quando eu falei para vocês do plugin que nós trazemos. Então, o que cada um de nós estamos trazendo na noite de hoje? Quais são os plugs que cada um de nós traz que precisa ser trabalhado? Qual é a modificação que eu tenho que fazer na minha vida para não entrar em sintonia tão rápida com consciências inferiores que querem a nossa barracota, que querem a nossa desgraça, que querem, né, a nossa decadência? Como se livrar disso? É o autoconhecimento, é fazer esse mergulho interior, trazendo essas questões com responsabilidade, com respeito, trabalhando essas questões, esses monstros que trazemos dentro de nós, né, para poder um dia, trabalhando, domesticando esses monstros, fazer ressurgir esse ser de luz, esse Cristo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Por isso que, como eu gosto de poesia, né, eu peguei uma letra de uma música que muitas pessoas, especialmente os que são uns pouquinhos mais velhos, vão relembrar, quando fez essa letra sobre essa bomba jogada em Hiroshima e Nagasaki, que dizimou a vida de mais de 200 mil pessoas, a população de Cabo Frio inteira, né, se temos 200 mil habitantes, em apenas 2 bombas. Por isso que o poeta que criou essa música, né, diz ele que, olhando para a praia, para o céu azul, disse: pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima,
a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rose com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Muita paz.